Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ensino vocês a escrever livros. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma história que é muito interessante. Hoje eu vou falar desse anime aqui, ó, Fullmetal Alchemist Brotherhood. É um anime sensacional, antigo, clássico, tem cenas épicas, personagens inesquecíveis, muito sofrimento. Então, essa história vai ser ótima para vocês. Dois irmãos tentaram desafiar a própria morte e pagaram um preço com o próprio corpo. No mundo onde a alquimia pode criar quase tudo, nada pode devolver uma vida. Eduardo perde um braço e uma perna. Alphonse perde o corpo inteiro. Agora eles caminham entre soldados, guerreiros e conspirações. Uma única coisa: recuperar o que foi tirado deles, sem se tornarem monstros no processo. Porque em Fullmetal Alchemist Brotherhood, o maior inimigo não é a alquimia, é aquilo que o ser humano é capaz de fazer com ela. Pessoal, Eduardo Eric, que é o personagem principal, ele busca a perfeição. Não a perfeição pessoal em si. Ele buscava a sabedoria eterna, ele buscava o conhecimento. Ele e o irmão dele fizeram um ritual para tentar trazer a mãe dele de volta à vida. Só que deu meio errado, sabe? O Eduardo Eric perdeu a perna nesse sacrifício, e o irmão dele perdeu todo o corpo. E ele, para não perder a alma do irmão, ele sacrificou o próprio braço para prender a alma do irmão dele numa armadura, que é o Alphonse Eric, que é esse personagem aqui. A história é cheia de dor, sofrimento, superação. Você vai aprendendo na história o que é um valor, o que é o valor da amizade, o que é o valor do amor, do reconhecimento. Nessa história é sensacional. Eu não tenho um livro, não tenho os quadrinhos, só tenho a coleção toda em DVD. Na época que eu comprei, acho que foi logo depois que lançou ele aqui no Brasil, eu comprei. Então naqueles dias não tinha o mangá dele no Brasil ainda na época. Não parece, mas eu sou muito velho. E era uma história incrível. O personagem, aqui se vocês for pesquisar, assistir, se vocês já viram essa história, você vai ver que o personagem, a história dele vai começando no enredo da história dele, vai seguindo. O tempo todo vai dando um sofrimento, ele vai tendo, a história mostra quem que é ele, depois dá um sofrimento para ele, dá uma consequência para a vida dele. Ele vai tentando passar toda a história dele tudinha para tentar corrigir os erros do passado. Cada erro que ele comete se torna um pecado. É como se fosse um pecado da vida do ser humano. E os principais vilões são praticamente os 7 pecados capitais: a gula, a inveja, a preguiça, a ira. Esses são os vilões da história. Que se vocês acompanharem essa história, vocês vão ver que ela tem um grande desenvolvimento, tem aquela liga, aquela emoção. Tem a Irene, que é a mocinha que os personagens principais gostam, que é praticamente como fosse a irmã desde criação. Ela é uma que mais sofre, ela teve o pai e a mãe dela assassinados na guerra. O pai do Eduardo Eric aqui, ele é um cara imortal. Ele é muito antigo, ele praticamente participou de um sacrifício de uma nação inteira para se tornar mortal. Tá certo, na história não foi muito bem a culpa dele, né? Mas ele participou. Então, essa história, ela vai dando vida a cada personagem. Nenhum personagem que está nessa história é em vão. Até os personagens mais vagos, mais sem sentido, tem uma história, tem um sentimento. Você vê que mais pra frente tem um episódio que eu não lembro agora de cabeça, mas se eu falar agora todo mundo vai lembrar. Que o Eduardo Eric e o irmão dele, o Alphonse, vão na casa do alquimista da Quimera.
E lá, esse alquimista, ele tem uma filha. A filha dele, ele faz uma alquimia, faz uma transmutação da filha dele com o cachorro. É uma cena épica, sensacional. Para quem assistiu naquela época, vai falar que é o trauma de infância de todo mundo. Que você vê o cachorro da família fundido com a criança. O Edward Eric tenta desfazer, mas não pode mais desfazer, já é permanente. Fica aquele conflito moral. E agora? O pai da criança, o alquimista da quimera, ele tinha um objetivo. Ele fez para um propósito nobre, egoísta, foi muito egoísta, foi, mas era um propósito nobre. E agora, qual que é? O que vai fazer? Depois tem o Scar, que é um dos vilões que aparece. Ele começa como um personagem irrelevante, como um dos mocinhos. Depois ele passa por um grande conflito e por causa desse conflito ele vira um vilão. Vilão, ele mata muita gente, ele tenta matar de Eric algumas vezes. Mas conforme a história vai indo, ele vai se corrigindo, ele vai virando um bonzinho de novo. É isso que eu quero passar para vocês. Vocês têm que apresentar o personagem, mostrar quem que ele é, dar sequência na história dele, trazer um conflito para a vida dele e depois vocês têm que dar um encerramento. O Scar, que é o personagem, ele começa como um bonzinho, vira um vilão, depois volta a ser bonzinho no final. É isso que eu quero para vocês. Vocês têm que tentar desenvolver a vida do personagem, dar emoção para o seu personagem. O seu personagem tem que ter emoção, tem que ter sentimento. Se não tiver isso, o seu livro se torna muito vago. Qual que é o sentido? O personagem não tem sentimento. Você, o leitor, não consegue se conectar com o personagem. Para você ler um livro e se conectar, você tem que semelhar com o personagem. O personagem tem que passar as mesmas dificuldades que você passa. Então, muitas vezes você tem que se espelhar a sua vida no personagem. Agora, dia 25 desse mês, vai se fazer também 3 anos que eu sofri uma perca. A minha esposa faleceu. Nós estávamos voltando para casa de bicicleta e um motorista bêbado atropelou nós. E ela não resistiu. E eu sofri alguns machucados, mas eu me recuperei. E eu escrevi meu livro para passar a minha dor no livro, o meu sofrimento, as frustrações, a raiva, a indignação que eu estava sentindo na hora. Passar aquela sensação que eu estava sentindo na hora, eu queria passar para o livro. Então eu coloquei no meu livro a minha dor, o meu sofrimento. Eu coloquei coisas boas também, as alegrias que eu senti, as lembranças boas que eu tinha. Tudo de bom e de ruim que teve na minha vida, eu coloquei no meu livro. E é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês coloquem o seu sentimento verdadeiro no livro. Suas dores, suas frustrações, suas iras. É isso. A escritora que criou a série Fullmetal Alchemist, ela colocou o sentimento dela na história. Ela foi desenvolvendo. Eu não sei muito bem se tudo que se passa na série alguma vez passou na vida dela. Mas ela colocou todo o sentimento dela, todo o amor dela, ela colocou as frustrações, colocou as raivas dela, ela colocou na história. Recentemente a criadora da série Fullmetal Alchemist, ela produziu uma nova série. Pessoal, é isso. Agradeço muito vocês terem assistido o meu canal. Se vocês gostou, dá um joinha, compartilhe e me sigam.